Hoje nós vamos tratar sobre o controle difuso, como se dá o seu conhecimento, a sua apreciação e quais os aspectos importantes que devemos não esquecer. Primeira coisa, as características gerais. O controle difuso, sua inspiração no direito norte-americano, sua criação a partir de 1804, matéria que nós já vimos, que se incorporou à nossa Constituição Republicana e que desde então vem sendo exercido no direito brasileiro. O controle difuso, ele é difuso por ser exercido por qualquer juiz ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal pode, para aplicar a lei, conhecer uma arguição, uma alegação de inconstitucionalidade da norma vinculada à demanda, da norma alegada por uma das partes. Ele é concreto, porque a discussão se dá para resolver uma demanda. Há uma ação, há um interesse envolvido, há uma questão discutida, se aquele tributo é devido ou não, se aquela exigência da administração é devida ou não, se aquela relação contratual deve ser estabelecida naqueles parâmetros. Então, por isso que é chamado de concreto. Ele é também incidental. Há uma demanda principal e a questão de inconstitucionalidade vai ser discutida como incidente do processo, como pressuposto para o julgamento principal. Se a norma for julgada constitucional, ela se aplica. Se a norma for entendida como inconstitucional, ela não se aplica. Portanto, há uma alteração no resultado da demanda principal, dependendo do julgamento. Por isso que é um controle incidental. Então ele é difuso, concreto, incidental. Qualquer juiz ou tribunal, diante de um caso concreto, para decidir um caso concreto, e como preliminar de um julgamento de uma questão principal. O controle é incidental, o controle é concreto e difuso. É incidental porque não é a demanda principal. Porque há uma questão primeira, que é o direito discutido, que é o direito invocado. Pode vir numa alegação do autor ou pode vir numa alegação do réu ao se defender. O autor pode demandar contra a administração pública, demandar contra particulares, alegando que tem um direito que está sendo violado com fundamento em uma norma que ele entende que é inconstitucional. Então, ele já diz na sua petição inicial, ele já traz na sua petição inicial a questão constitucional. E pode acontecer ele basear a sua demanda, dele fundamentar o seu direito numa determinada norma e o réu, ao se defender, alegar que aquela norma é inconstitucional. Então, no bojo de uma ação qualquer, surge uma questão constitucional. Ou pode o Ministério Público, como fiscal da lei, ou pode as partes durante os debates de alegações finais, ou pode o próprio juiz de ofício reconhecer, de ofício fundamentar a sua decisão. Então, a questão constitucional pode surgir em qualquer momento, ou por qualquer uma das partes. O recomendável é que surja na primeira oportunidade que a parte se manifestar, na petição inicial ou na defesa, na contestação. E colocar a questão constitucional no mesmo polo das questões preliminares. As questões preliminares, que são questões de direito processual, são impeditivas do mérito.
A questão constitucional é condicionante do mérito. Se a norma é constitucional, haverá uma decisão dessa maneira. Se a norma é inconstitucional, a decisão será outra. Então, antes de enfrentar a questão de fundo, a questão de mérito, se tem direito a isso ou aquilo, se tem direito a aquilo outro, tem que ser enfrentada a questão constitucional. E o juiz fará isso de forma fundamentada. Então, em primeira instância, na decisão, o juiz terá que enfrentar a questão constitucional trazida pelo autor, pelo réu, pelo Ministério Público, se ele for parte do processo, ou pelo juiz de ofício. Uma vez decidida pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, quem foi vencido na demanda e tendo interesse processual, recorrerá. Então, a questão vai ao tribunal como incidente em uma apelação. Então, no corpo da apelação, quem tiver legitimidade, quem for apelar, quem for sucumbente, colocará em destaque a questão constitucional. Isto porque, no tribunal, o julgamento será dividido. No Tribunal de Justiça haverá a cisão do julgamento. A questão constitucional irá para o órgão especial, que é o órgão que representa o plenário do Tribunal de Justiça. Isso por força do artigo 97, que define, que estabelece o princípio da reserva de plenário. E, na sequência, no capítulo referente ao Poder Judiciário, há uma permissão dos tribunais de grande composição terem um órgão representativo do plenário. Então, por força dessas duas normas constitucionais, o julgamento no tribunal será pelo órgão especial. O órgão especial vai julgar a questão da constitucionalidade. E ao julgar, depois remete a sua decisão para a Câmara competente para julgar o mérito. Então há uma divisão do julgamento no tribunal. E com isso, o julgamento do órgão especial sobre a constitucionalidade vinculará a Câmara especial, vinculará a Câmara competente. Então há uma divisão do julgamento. A apelação chega, vai para o órgão especial para enfrentar a questão constitucional, depois volta para a Câmara competente para que ela julgue o mérito à luz da decisão formulada, tomada pelo órgão especial. Isto dará alguns probleminhas práticos que o profissional precisa estar atento. Porque ele terá que aguardar o julgamento da apelação, do mérito, para decidir se vai levar a questão para os órgãos superiores. E aqui a gente precisa saber separar bem as coisas. Se a lei, a norma que está sendo considerada inconstitucional ou constitucional, é uma norma federal ou estadual, e a ofensa é um dispositivo da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Se a norma que está sendo apontada como inconstitucional é uma norma federal ou estadual, e a ofensa é a Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Se a norma é uma estadual ou municipal e a ofensa que está sendo apontada é a Constituição estadual, só caberá recurso extraordinário
se a norma da Constituição Estadual que está sendo ofendida também estiver na Constituição Federal. Se a norma é municipal e a ofensa é na Constituição Estadual apenas, a questão vai ser decidida no Tribunal de Justiça. Se a norma que está sendo declarada inconstitucional é uma norma municipal e ofende a Constituição Estadual, mas é um dispositivo que também está na federal, caberá recurso extraordinário. E se a norma é municipal e ofende diretamente a Constituição Federal, cabe recurso extraordinário. Portanto, é muito importante saber qual a norma, se é federal, estadual ou municipal, e qual o direito constitucional, se é a Constituição Federal ou estadual que está sendo ofendido. Mas para simplificar a questão sempre que houver ofensa à Constituição Federal, caberá recurso extraordinário. Sempre que houver ofensa só à Constituição Estadual, caberá só apelação. E quando houver ofensa à Constituição Estadual, mas for norma que repete norma da Constituição Federal, cabe recurso extraordinário também, porque o Tribunal de Justiça já enfrentou essa questão no tocante à ofensa à Constituição Estadual. Mas aí tem outra questão prática muito importante que os profissionais precisam ficar atentos. É que da decisão de mérito, se houver também ofensa à norma federal, ao direito federal, ou se houver fundamento para tanto, caberá recurso especial. Então, assim como a questão constitucional no controle difuso vai para o incidente a ser julgado pela corte, pelo órgão especial, agora, depois de decidida a questão no Tribunal de Justiça, as questões de constitucionalidade fundamentarão um recurso extraordinário. E as questões de direito infraconstitucional poderão ou não ensejar um recurso especial. Então, da decisão de mérito, é possível a interposição de dois recursos. Recurso especial para tratar questões eventuais de direito infraconstitucional e recurso extraordinário para tratar das questões de direito constitucional diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Alguns aspectos importantes. O artigo 97 da Constituição, nós precisamos ter isso bem claro, estabelece o princípio da reserva do plenário. E a Câmara competente para julgar o mérito só julga depois que o órgão especial, representante do plenário, julga a questão constitucional. E a ela se vincula. Então, duas regrinhas básicas. Princípio da reserva do plenário, órgão especial julga a questão constitucional. Esse julgamento da questão constitucional condiciona o julgamento da demanda principal. O artigo 948 do nosso atual Código de Processo Civil trata do incidente de inconstitucionalidade em sede de controle difuso. Ela deve ser apreciada por um relator, com a participação do Ministério Público, com a participação das partes envolvidas. Se for uma lei estadual, a Procuradoria-Geral do Estado irá participar. E o julgamento seguirá o rito do artigo 949. Acolhida a questão, será submetida ao plenário do tribunal ou a órgão especial. Os órgãos fracionários, as câmaras, dos tribunais, não submeterão a plenário ou a órgão especial quando já houver pronunciamento do tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Então, só vai ser discutida e julgada se não houver jurisprudência, nem do tribunal, nem do Supremo Tribunal Federal. Então, se não houver decisão do Tribunal de Justiça, nem do Supremo Tribunal Federal, a questão será apreciada de novo. Se não, aplica-se aquela decisão anterior. Isto é um dispositivo que reforça o caráter vinculatório das decisões em sede de controle, seja controle concentrado ou controle difuso.
As pessoas jurídicas poderão participar do processo de julgamento. As pessoas jurídicas responsáveis pelo ato. Ainda que as partes, que o processo envolva as partes do processo, é evidente que com essas características que o controle difuso está assumindo no direito brasileiro, é importante que aqueles que representam as partes que produzem o direito, estamos falando aí da Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, possam participar. Então, o artigo 950, em seu parágrafo 1º, define essa possibilidade das pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato manifestarem-se no incidente de inconstitucionalidade sem serem partes da questão. Porque haverá a abertura de um incidente para uma discussão à parte daquela questão. Então, o tribunal, ao decidir um incidente, vai julgar abstratamente. Vai considerar se a norma é inconstitucional ou não, independentemente da demanda principal. A demanda principal vai ser julgada pela Câmara competente. Então é natural e é bom que os órgãos responsáveis pela aplicação, pela produção do ato, participem também da defesa do ato, para trazer novos elementos para a formação da convicção do Poder Judiciário. Quem pode propor a DIN, isso é mais uma inovação no incidente de inconstitucionalidade, pode também, nesse momento, se manifestar por escrito. Então, aqueles legitimados poderão agora participar dessa discussão. Então, veja, com a nova configuração do incidente, ele está sendo apreciado, julgado no órgão especial com as características de um processo da ação direta, de um processo de controle concentrado. Então ainda podem outros órgãos ou outras entidades se manifestarem, se o relator entender que as ações demandam. Então, com essa nova configuração, o julgamento de incidente do incidente no Tribunal de Justiça ganha características de um julgamento de uma ação direta, com a possibilidade dos órgãos responsáveis pela edição da norma participarem, com a possibilidade de se ouvir terceiros, com a possibilidade dos legitimados para a DIN participarem do processo. E uma vez decidido, volta-se para a discussão da demanda, da questão principal. E várias ferramentas processuais que estão sendo incorporadas ao nosso direito, como a súmula vinculante, como a súmula impeditiva de recurso, como a previsão de não remeter novamente ao plenário quando já há uma decisão do plenário, vão tornando qualquer provimento incidental vinculatório. Vão atribuindo às declarações em sede incidental o mesmo efeito, a mesma força das declarações em sede de controle concentrado. Então, muita atenção. Na hora em que o incidente for julgado, esse incidente terá um procedimento no Tribunal de Justiça similar ao julgamento de uma ação principal. Essa é a nova ordem processual vigente no direito brasileiro. Decidida a questão de mérito pelo Tribunal de Justiça, caberá ao prejudicado analisar o cabimento de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Este recurso está previsto no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Das causas decididas em única instância ou em última, caberá recurso extraordinário quando contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato do governo local contestada em face da Constituição, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então aqui nós temos contrariou dispositivo da Constituição. O julgamento, aqui eu não tenho uma norma municipal, estadual ou federal, mas o julgamento, o conteúdo do julgamento contraria a Constituição. Cabe recurso extraordinário.
o julgamento aplicou ou foi após a declaração de inconstitucionalidade de um tratado ou de uma lei federal. Cabe recurso extraordinário. Julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Cabe recurso extraordinário. E aqui tem um acréscimo da emenda constitucional 45, que são as questões envolvendo o conflito entre lei federal e lei estadual ou municipal. Esse conflito é possível em razão das competências legislativas desenhadas na Constituição. O artigo 24 vai tratar de diversas matérias sobre as quais tanto a União como os estados podem legislar. Então, o artigo 24 vai tratar de competência concorrente em matéria legislativa. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre diversos assuntos. Então, a possibilidade de uma lei estadual contrariar uma lei federal é gigantesca, sobre todos esses assuntos. E, além disso, o artigo 30 vai permitir que os municípios suplementem a legislação federal e estadual. Então, nessa atividade suplementar, artigo 31, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, quando eu analiso o artigo 24 e o artigo 30 da Constituição, eu percebo que sempre haverá conflito federativo de competência em matéria legislativa. Então, a linha D, que foi trazida para a competência do Supremo Tribunal Federal, pela emenda 45, é fundamental para decidir esses conflitos federativos. É uma questão constitucional? Sim, porque se trata da aplicação do sistema de competência legislativa na Federação Brasileira. Esses conflitos entre lei federal e lei local eram, até a emenda 45 de 2004, julgados no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Mas não se trata de conflito de lei municipal ou estadual contra a lei federal. Se trata de definir quem deveria legislar sobre isso. Qual é a competência? Portanto, matéria constitucional. Uma observação muito importante é a simultaneidade dos recursos. Uma vez vencido, quem quiser discutir novamente a questão constitucional, se ela é relevante para a demanda, precisa propor um recurso extraordinário. Mas se ele quer só discutir o resultado principal e aceitar o julgamento quanto à questão constitucional, deverá interpor recurso especial. Se interpõe só um, muito cuidado, porque se o tribunal entender que a questão é constitucional ou a questão é legal, o recurso pode ser prejudicado. Então é muito importante que se analise bem o cabimento desses dois recursos, porque é exatamente nesse momento e simultaneamente. Uma questão do recurso extraordinário extremamente importante é a questão da repercussão geral. Repercussão geral foi introduzido pela emenda constitucional número 45. O que vem a ser isso? A Constituição estabeleceu que o Supremo Tribunal Federal só irá apreciar questões presente à repercussão geral. Ou seja, o tribunal vai deixar de apreciar recursos extraordinários se não houver uma extensão dos efeitos, se não houver um interesse geral, se não houver um efeito sobre um número considerável de pessoas, de situações. Enfim, o tribunal verificará se é relevante para o país, para a nação, para o direito, aquela questão. Às vezes a questão envolve apenas as partes ou não tem tanta repercussão. Então, a primeira questão que quem vai interpor um recurso extraordinário precisa saber é se há repercussão geral. E isto o Supremo vai discutir e decidir previamente. Se não houver repercussão geral, nem sequer aceitará o recurso. A segunda questão importante
é referente ao pré-questionamento. É preciso que o tribunal tenha enfrentado a questão. Por isso que no tribunal, ao apreciar o incidente, se as questões, se as alegações, se os fundamentos que você apresentou na sua questão constitucional não forem enfrentados, você tem que interpor embargos declaratórios para que haja pré-questionamento. E as questões que você embarga, que você propõe em embargos, mesmo que não tenham sido apreciadas, suprem esse requisito. Então, olha, pré-questionamento. Todas as questões constitucionais têm que ter sido enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. E o segundo, repercussão geral. É preciso que haja repercussão geral. Quando o tribunal reconhece a repercussão geral em algum tema, há o sobrestamento de todos os recursos, eventualmente em trâmite. E ficam aguardando no Tribunal de Justiça a decisão daquele julgamento no qual se reconheceu a repercussão geral. Então, se já há uma tese ou uma questão constitucional que tem um reconhecimento de repercussão geral no Supremo, você indica esta repercussão, mostra que o seu caso é semelhante a ele, e esse processo ficará sobrestado aguardando a decisão daquele caso específico. Se você não tem nenhum caso ainda a ser discutido como repercussão geral pelo Supremo, você tem que demonstrar a presença da repercussão geral. A respeito dessas questões é preciso ir na doutrina específica, estudar, verificar como que o tribunal está entendendo, como que o tribunal está aplicando estes conceitos de pré-questionamento e de repercussão geral. Então são dois detalhes importantíssimos. O pré-questionamento impede, a ausência dele impede o conhecimento do seu recurso extraordinário. E se não houver o reconhecimento da repercussão geral, também não haverá conhecimento do seu recurso extraordinário. Por fim, ainda dentro desta matéria de controle difuso, nós precisamos lembrar a figura da reclamação constitucional. Isto porque em diversos momentos, já há decisão de mérito, já há decisão tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então sempre é bom e é importante analisarmos, antes de interpor o recurso extraordinário, se já há ou não decisão de mérito, se já há ou não decisão com efeito intrapartes, com efeito erga omnes a respeito, para caber ou não a reclamação constitucional. Uma vez decidido no âmbito do controle difuso, essa decisão produz efeito entre as partes, entre aquelas partes, entre aqueles envolvidos, e fará efeito intraprocessual, tecnicamente falando. Ou seja, aquelas partes que foram envolvidas naquele processo se vincularão àquela decisão, mas as outras não. Nós temos sempre nos modelos que segue o sistema brasileiro, os modelos que não seguem o sistema americano e inglês, essa questão do efeito entre as partes de uma decisão de um acordo constitucional. Para resolver isso, nós tivemos, no primeiro momento, a figura da suspensão pelo Senado da lei declarada inconstitucional. Depois nós tivemos, por construção jurisprudencial, a súmula impeditiva de recursos. E, por último, nós temos a criação da súmula vinculante. Ela tem como pressuposto várias decisões uniformes reiteradas no bojo do controle difuso em sede de recursos extraordinários, que uma vez uniformes, pode o tribunal editar uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante terá, para fins do controle de constitucionalidade, a mesma natureza e o mesmo efeito de uma ação do controle concentrado. Então, uma vez editada a súmula vinculante, eficácia erga omnes. Todos a ela se subordinam. Então, nós temos, portanto,
a figura da súmula vinculante como uma forma de reiteradas decisões no bojo do controle difuso se converterem em conteúdo de um controle abstrato concentrado, porque a súmula vinculante terá efeitos erga omnes. Então, em tratando de controle difuso, é necessário os estudos de incidentes de inconstitucionalidade, como ele é processado, como ele se dá, quais são os fundamentos, quais os requisitos para a arguição. É necessário o estudo do pré-questionamento do recurso extraordinário. É necessário o estudo do tema da repercussão geral. E é necessário o estudo das súmulas vinculantes a respeito das matérias. Então, antes de propor um recurso extraordinário, é importante você verificar se a questão foi discutida, pré-questionada, se a questão a respeito dela já tem repercussão geral reconhecida ou se estão presentes elementos que justifiquem a repercussão geral. E é necessário você verificar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque se houver decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, esta decisão pode já ser objeto de uma súmula e pode já ser objeto de um impedimento da discussão do seu recurso extraordinário. Com isso, nós podemos dizer que essas ferramentas, em especial a súmula vinculante, têm dado ao controle difuso o mesmo efeito do controle concentrado. E hoje nós temos um sistema brasileiro misto, mas unificado nos seus efeitos, porque as decisões proferidas do controle difuso com essas ferramentas, sobretudo a súmula vinculante, passam a ser erga omnes e vinculatórios, assim como são as decisões no bojo do controle concentrado. E com isso, nós terminamos a abordagem do sistema de controle de constitucionalidade no direito brasileiro.